Bom, pessoal, vamos dar continuidade a nossos estudos de cálculos de força interna na treliça. E agora a gente vai calcular as forças internas usando esse novo método denominado método das seções. Anteriormente a gente tinha estudado o método dos nós. No método dos nós, a gente aplicava as equações de equilíbrio para a força na direção x e na direção y em cada um dos nós da treliça, para encontrar quais eram as forças internas em cada um dos elementos de barra da treliça. No método das seções, a gente vai tomar vantagem da terceira equação de equilíbrio, a equação resultante, para o momento resultante na direção z. Como a gente está trabalhando em duas dimensões, então a gente tem essas três equações de equilíbrio: força resultante na direção x igual a zero, força resultante na direção y igual a zero, e força resultante e momento resultante na direção z igual a zero. Então esse método consiste em secionar a minha treliça em no máximo 3 elementos de barra da mesma. E ele possui a vantagem, em comparação com o método dos nós, de que eu não vou precisar aplicar as equações de equilíbrio para força em cada um dos nós até chegar em um determinado elemento no qual eu quero conhecer qual vai ser a sua força interna. Então eu seleciono a minha treliça, olhem aqui na figura da esquerda, vou tomar aqui a minha seção cortando os elementos FE, BE e BC. Então eu tenho esses três elementos desconhecidos e eu vou usar o método das seções, explorando as três equações de equilíbrio para encontrar qual o valor da força interna em cada um desses três elementos. Eu posso no máximo fazer a minha seção cortando três elementos, porque eu estou trabalhando com três equações de equilíbrio em duas dimensões. Como eu tenho três equações, então no máximo eu posso trabalhar com três incógnitas. Então segue a seta aqui para a minha figura da direita. Eu tenho aqui a figura com diagrama mostrando as duas seções da minha treliça. Então eu vou denominar os meus eixos y positivo para cima, x positivo para a direita. Então eu quero encontrar quais são as forças nos elementos EF, no elemento BE e no elemento BC, onde eu selecionei a minha treliça. E como esse problema é o mesmo problema de treliça que a gente explorou utilizando o método dos nós, antes de aplicar o método, o que é que eu faço? Eu calculo as minhas reações externas usando as equações de equilíbrio, analisando a treliça como um todo. Então eu suponho que eu já sei qual é a minha carga L no ponto B, a carga R1 no ponto A e a carga R2 no ponto D. Então eu tenho os elementos desconhecidos, o elemento EF, BE e BC. Como que eu vou calcular o elemento EF? O elemento EF eu vou calcular através da equação do momento em relação ao ponto B. Olho aqui para a minha seção na figura da esquerda. Vou calcular o momento em relação a esse ponto das forças que estão envolvidas nessa seção da esquerda. Calculo o momento em relação a esse ponto igual a zero. E com isso eu vou poder encontrar qual é a força do meu elemento EF. Quando eu for calcular os momentos, bom, a equação para o momento eu sei que ela é o R vetor F e por convenção a gente vai adotar o sentido anti-horário como sendo positivo e o sentido horário negativo. Analisando a regra da mão direita, sentido positivo é o sentido anti-horário e o sentido negativo é o sentido horário.
Então, aplicando a equação de equilíbrio para o momento em relação ao ponto B, eu vejo que no ponto B, a força BC, a força BE e a força L, o momento dessas três forças vai se anular porque elas atuam diretamente nesse ponto. Então, o momento das forças que eu vou precisar calcular em relação a esse ponto é o momento da força F e o momento da força R1. Como eu sei qual é o valor de R1 e sabendo da geometria do meu problema, essas distâncias, suponho que essa distância é uma distância B, essa distância é uma distância A. Então a minha força F, eu já percebo que ela pode ser calculada através dessa equação. Então, tomando primeiro o momento de R1, observando a equação para o momento, ele vai ser direção, esse momento ele está no sentido horário, então ele é negativo, então eu tenho menos BR1, e o momento da força F, ele é positivo, está na outra direção, que é mais AF, igual a zero. Conhecendo qual é a minha reação R1 e as distâncias B e A, eu consigo encontrar qual é o valor da força do elemento de força, da força no elemento de barra EF. Veja que para aplicar o método das seções, eu estou analisando a minha seção da esquerda e estou tomando ela agora como o meu novo sistema. O meu novo sistema é a seção da esquerda. E eu vou tratar agora as forças, essas forças internas, como se estivessem atuando da mesma forma que a reação R1 e que a carga L. O segundo elemento de força desconhecido é o elemento BE. Eu vou encontrar o elemento BE explorando a equação para a componente Y da força, somatório de Fy igual a zero. Eu vou olhar aqui na minha seção quais são as forças que estão na direção Y. As forças que estão na direção Y é a reação R1 na direção Y positiva, a carga L na direção Y negativa e a componente Y de BE, suponho que aqui eu tenho um ângulo θ, então eu tenho um BE seno de θ na direção Y positiva. Ao aplicar a equação de equilíbrio na direção Y, eu vejo que, bom, sabendo, eu já sei qual é a minha reação R1, qual é a carga L, então fica desconhecido somente a componente Y de BE, então eu posso encontrar, através dessa equação, qual vai ser o valor do elemento de força BE. E por último, o elemento de força BC, eu vou encontrar o valor dessa força através da equação de momento em relação ao ponto E. Então eu olho aqui para o ponto E e calculo o momento das forças em relação a esse ponto. E aí eu já vejo que no ponto E, o elemento de força EF e o elemento de força BE estão atuando diretamente nesse ponto. Eu não vou precisar calcular o momento desses dois elementos. Eu vou precisar calcular somente o momento da força BC e o momento da reação externa R2. Como eu sei qual é a reação, o valor da reação externa R2, eu consigo encontrar qual vai ser o valor do elemento de força BC. E aí eu encontro o valor das forças nos três elementos da seção da treliça. Sem precisar, novamente falando da vantagem desse método em comparação com o método dos nós, eu não precisei aplicar o método dos nós em cada um dos nós da treliça até chegar no elemento de força que eu quero conhecer. Bom, até agora nos nossos estudos a gente considerou as forças como sendo concentradas no ponto ou na linha de ação em que elas atuam, em que elas estão atuando.
No caso real, vai existir uma região de contato, uma região na qual a força vai estar atuando. Então tome aqui como exemplo o caso da força entre o pneu e o asfalto. Eu tenho uma força R normal que está atuando aqui nessa região B. Se eu puder desprezar essa região de interação da força em comparação com as outras distâncias, as outras dimensões do meu sistema, eu considero que a força eu posso considerar que a força R ela está atuando num ponto. Se eu não puder desprezar essa região de atuação da força em comparação com as outras distâncias envolvidas, eu não vou poder considerar que a força está atuando num ponto. Eu vou precisar saber qual é a distribuição da força ao longo dessa região, como a força varia nessa região de atuação. Aqui a gente tem outro exemplo de uma esfera, um rolamento, e aqui eu tenho a vista ampliada do contato da força com como que a força estaria atuando nessa região. Para o caso que a gente já viu da treliça, as forças que atuam nos elementos de barra da mesma, vai existir uma região de contato entre o pino e furo, no qual a força atua, e uma região ao longo da barra, no qual a força é transmitida. Então, quando eu não puder desprezar a área na qual a força atua, a região na qual a força está atuando, eu vou precisar saber qual é a distribuição da força. E nesse tipo de problema eu posso ter três casos. Primeiro, eu posso ter uma distribuição linear, esse exemplo da primeira figura. Figura A, no qual eu tenho um cabo e tenho uma carga pendurada no cabo. E aqui eu vou estudar esse problema através da intensidade do carregamento, W. E essa intensidade do carregamento em uma dimensão, como a minha carga varia ao longo do comprimento, a intensidade é a força por unidade de comprimento. Se eu for para duas dimensões, eu tenho esse segundo exemplo. Eu vou para uma distribuição superficial. Aqui eu tenho uma figura que se assemelha à distribuição de pressão nas paredes de uma represa, pressão da água. E aqui eu tenho que a força ela varia ao longo dessa superfície. Então a minha intensidade do carregamento é a força por unidade de área. E o terceiro exemplo, indo para três dimensões, eu vou ter a distribuição volumétrica. Aqui eu tenho uma estrutura em balanço e um exemplo de uma força volumétrica é o peso. Aqui, para a gente saber quais são as reações nos suportes dessa estrutura em balanço, eu preciso saber como que o peso está distribuído ao longo desse volume. E falando na distribuição do peso, em problemas em que eu for trabalhar para analisar a distribuição do peso no volume do corpo, eu vou precisar saber qual é um ponto no qual eu posso considerar que todo o peso do corpo está agindo. Então a gente entra no conceito de centro de gravidade. O centro de gravidade pode ser definido, analise essa figura da esquerda. Eu tomei um corpo e peguei 3 pontos nesse corpo. Aqui eu tenho o peso atuando no mesmo. E vou pendurar esse corpo em cada um desses 3 pontos, no ponto A, no ponto B e no ponto C. Aqui na primeira figura eu tenho ele no ponto A, no ponto B e no ponto C. Aqui no ponto C eu vou pegar a linha de ação de cada um dos pontos, do ponto A, ponto B e ponto C,
vou estender elas e elas se cruzam exatamente aqui nesse ponto G. Então esse ponto G no qual a linha de ação dos pontos que eu tomei, eles vão se cruzar, ele é o denominado centro de gravidade do corpo, que é o ponto no qual eu considero que todo o peso do corpo, o peso W, ele está concentrado. Ele vai estar concentrado nesse ponto. Então esse ponto é um ponto no corpo no qual todo o peso está concentrado. Agora eu preciso saber quais são as coordenadas desse ponto. Então eu vou aqui, tenho o meu corpo no espaço, então no sistema tridimensional, eu preciso saber quais são as coordenadas x barra, y barra e z barra do centro de gravidade. Então eu calculo essas coordenadas através dessas três equações. O x barra é igual, eu vou fazer a integral de x dw sobre integral de dw. Y barra é igual a integral de y dw sobre integral de dw. E analogamente o z barra, vou integrar z dw sobre integral de dw. Integral de dw é o próprio peso w. O W é massa vezes a gravidade. E tomando o elemento do peso, eu tenho o dW, vai ser o dmg. Faço as integrais ao longo do todo o meu corpo. E aí eu encontro as coordenadas do centro de gravidade. Bom, a gente tinha lá as coordenadas para o centro de gravidade. Eu sei que o peso do meu corpo é massa vezes gravidade. Um elemento do peso é dW dmg. Agora vamos tomar o dW nas equações anteriores e trabalhando com o corpo próximo da superfície da Terra, eu considero G aproximadamente constante, 9,8 metros por segundo quadrado. Considerando G constante nas equações anteriores, eu posso eliminar o G naquelas equações e mudar a integração no peso para uma integração na massa. Por exemplo, aqui a coordenada x barra. Na coordenada x barra a gente tinha integral de x de dw sobre a integral de dw. Trocando o dw aqui, o diferencial por dmg, ou gdm, sobre a integral de gdm. Vou considerar o g aproximadamente constante, então considero o g constante. Posso eliminar o g, a aceleração da gravidade, no numerador com o denominador. E então eu vou ter para o meu x barra a integral de x dm sobre a integral de dm. Então eu cheguei nessa equação que foi mostrada aqui. Analogamente eu posso fazer o mesmo procedimento para a coordenada y e para a coordenada z eu vou chegar em equações similares. ydm e aqui o zdm. Então eu saí da integral no peso para a integral na massa. E agora eu vou ter as coordenadas do centro de massa no meu sistema. Eu vou pegar cada uma dessas coordenadas x, y e z, tomando em cada uma das direções, eu tenho um vetor r, o x barra na direção y, mais y barra na direção j, mais z barra na direção k. Então eu vou ter o r, o raio, que é a coordenada do... Perdão, o raio não, é a posição que me dá exatamente a coordenada do meu centro de massa. E aí a gente já pode ver
qual a diferença entre centro de massa e centro de gravidade. O centro de gravidade ele depende do peso, o centro de massa, as posições vai depender somente da massa do corpo. Se eu não estiver próximo da superfície da Terra, se o corpo não está sob a ação da gravidade, próximo da superfície da Terra, se ele não está sob a ação da gravidade próximo da superfície da Terra, a definição de centro de gravidade para ele não vai existir. A definição de centro de gravidade só existe para o corpo sob a atração do centro do campo gravitacional terrestre. No entanto, o centro de massa ele é definido de tal forma, eu tenho aqui a integral da massa, que o centro de massa ele vai ser definido para o corpo em qualquer lugar que ele esteja. Porque eu tenho aqui a propriedade do centro de massa depende apenas da massa do meu corpo. Então a gente tinha a integral na massa, vamos tomar agora a minha massa e colocá-la como densidade vezes o volume. E um elemento de massa dn vai ser ρdV. E vou considerar a densidade do meu corpo constante. Se eu considerar a densidade constante, nas equações anteriores para o centro de massa, o x barra, eu vou ter integral de x ρdV sobre integral de ρdV. Eu posso, como ρ constante, eu cancelo o ρ da equação e para o x barra eu vou ter agora como sendo integral de x dv sobre integral de dv. A mesma coisa eu posso fazer para o y barra, então eu tenho y barra igual a integral de y dv sobre integral de dv, z barra igual a integral de z dv sobre integral de dv. Então vejam que as minhas coordenadas agora, elas dependem para fazer o cálculo do x barra, y barra e z barra, esse cálculo vai depender da geometria do meu corpo, no que eu estou fazendo integral no volume. Então as coordenadas agora não dependem mais da massa do corpo, vai depender apenas da geometria. Então agora eu tenho as coordenadas do centroide. As coordenadas do centroide dependem apenas da geometria do corpo, não vai depender da massa. Eu estou supondo que a densidade é constante. Então eu vou olhar as dimensões da minha figura, eu vou olhar a geometria. E para o caso do centroide, a gente pode ter três casos para cálculo das posições do centroide. Vamos tomar, primeiro caso, o centroide de linha e depois o centroide de área. O centroide de linha, então, tem um caso em uma dimensão. Aqui a gente tem um fio de comprimento L e as posições do meu centroide, eu tenho aqui x barra, y barra, z barra. E elas são dadas por essas equações que estão aqui embaixo. O x barra é a integral de x dl sobre L, y barra é a integral de y dl sobre L, e z barra é a integral de z dl sobre L. Eu posso chegar nessas equações a partir das equações anteriores. Por exemplo, tomando o x barra era definido como integral de x dv sobre integral de dv. Então, um elemento de volume aqui desse meu
dessa minha linha, esse meu fio de comprimento L, eu posso tomar como sendo o dV igual à área da seção reta vezes dl. Então, V é a área da seção reta vezes o L. Essa área da seção reta é constante. Então, eu tomo aqui a integral x a dl sobre a integral de a dl. A área da seção reta constante eu cancelo, então para o x bar eu vou ficar com a integral de x dl sobre integral de dl L. Então eu cheguei na equação para a coordenada x barra calculando o centroide dessa linha de comprimento L. Raciocínio semelhante eu uso aqui para o centroide. No caso, eu tenho uma superfície no espaço de área A. Vou tomar um elemento dA dessa superfície. Tomando o elemento dA, eu calculo quais são as coordenadas do centroide dadas por x barra integral de x dA sobre A, y barra integral de y dA sobre A, e aqui eu tenho z bar. Bom, veja que para o caso do centroide de linha eu tenho uma integral no comprimento, centroide de área eu tenho uma integral na área. Eu chego aqui também na mesma equação, se eu tomar a equação para o x barra integral de x dv sobre integral de dv, eu tomo um elemento de volume para essa superfície, para esse corpo. Eu vou ter integral de x, um elemento de volume aqui, eu vou usar o V é a área, vezes essa espessura T. Então, o dV é o T dA. Então, eu substituo dV por T dA sobre integral de T dA. Cancelo o T e o meu x bar vai ser integral de x dA sobre integral de dA. Então, eu tenho aqui coordenado do centroide de área para essa figura. O terceiro caso é o caso quando a gente vai para 3 dimensões, que essas equações a gente já mostrou aqui. A gente tem integral no volume. Então, as coordenadas do centroide dependem somente da geometria do meu problema. Eu considero o ρ, a densidade do corpo, constante. E não vai depender da massa, da distribuição de massa no meu corpo. Se a densidade fosse diferente, suponha que eu tenho um corpo. Na região 1, ele tem uma densidade ρ1, e na região 2 ele tem uma densidade ρ2. Então, supondo ρ1 menor do que ρ2, então a densidade desse corpo ela não é mais constante. Ela varia ao longo do corpo. Então, essas equações eu não vou poder usar para calcular as coordenadas do ponto no qual eu vou considerar que toda a massa está concentrada. Eu vou ter que analisar a distribuição de massa. Então, voltando ao método dos nós, vamos resolver um exercício envolvendo aquele método que a gente viu e explorar as equações de equilíbrio para força em cada um dos nós da treliça, né? Que consiste o método dos nós. Então, nesse problema, eu tenho aqui uma treliça. Aqui no ponto F eu tenho uma carga de 4 kN. No ponto E eu tenho uma carga de 6 kN. E esse problema consiste em, a gente vai determinar as forças nos elementos AB, AF
BF, BC e BE. Então a gente vai precisar saber primeiro qual vai ser o valor dessa reação externa a Y, porque ele pede aqui primeiro a B, a F. Não vamos começar analisando o nó D, vamos analisar o nó A. Porque se eu souber qual é o valor da reação a Y, eu fico com dois elementos desconhecidos, o AF e o AB. E aí eu posso aplicar as duas equações de equilíbrio para a força para encontrar esses dois elementos. Então primeiro vamos encontrar a reação externa a Y. Eu encontro essa reação aplicando a equação para o momento resultante das forças externas em relação ao ponto D igual a zero. Então eu vou precisar calcular o momento de AY, da carga de 4 kN e da carga de 6 kN. Então, explorando a equação para o momento, eu vou precisar usar a regra da mão direita para saber qual vai ser o sinal. Então a gente convencionou o momento positivo sentido anti-horário. Então o momento da força AY vai ser AY e vou multiplicar por essa distância. Então eu tenho AY e ela está a uma distância do ponto D de 12 metros. Então quando eu fizer o R vetor F, eu vou ter um momento no sentido horário, então vai ser um momento negativo. Então vou ter menos AY 12. E o momento da força de 4 kN, 4 e 6 kN estão atuando. O momento vai estar na outra direção, então o momento vai ser positivo. O 4 kN está a uma distância de 9 metros, então eu vou ter mais 4 kN vezes 9, mais eu tenho uma força de 6 kN, então uma distância de 3, igual a zero. Então, isolando o AY, eu vou ficar com 12AY igual, e para esses termos eu tenho 36 mais 18 kN. Então, com isso, o meu AY é igual a divide por 12 e esse cálculo vai me dar 4,5 kN. Então encontrei qual vai ser a minha reação externa a Y. Agora eu vou aplicar o método dos nós no nó A primeiro. Então vamos para o nó A e aplicar as equações de equilíbrio para encontrar as forças internas nos elementos AB e AF. Então, sabendo que eu tenho uma reação externa a Y, o meu sistema x e y é x positivo para a direita e y positivo para cima. Então a y está na direção y positiva. Se a y está na direção x, aliás, na direção y positiva, né? Então, obrigatoriamente, para resultante nesse ponto ser igual a zero, impor a condição de equilíbrio, o meu AB vai ter que ser uma força de compressão para que a componente de AB na direção y ela cancele a força y, essa força y, essa reação.
E eu vou ter então o AB como compressão, o AB vai ter uma componente x negativa, e para compensar a componente x de AY, então a componente x de AB, a força no elemento AF vai ter que ser uma força de tração. Então eu tenho AF tração e AB compressão. Agora eu posso aplicar, vamos supor que esse ângulo é um ângulo θ, eu posso encontrar através das dimensões. Então esse ângulo θ, ele é tangente a menos 1 de 4 sobre 3, que me dá um ângulo de 53,13 graus, aproximadamente. Certo? Então agora eu posso aplicar as condições de equilíbrio. Vou começar para encontrar o AB somatório de FY igual a zero. Quando eu aplicar o somatório de FY igual a zero, as forças que eu tenho na direção Y é o AY menos o AB seno de θ igual a zero. Então, o AB ele é o AY sobre seno de θ, que é igual a 4,5 kN sobre o seno de 53,13. Então, a força no elemento AB é igual, esse cálculo, depois que for feito, ele vai me dar 5,63 kN. E eu encontrei o resultado positivo, então 5,63 kN, força de compressão. Se eu tivesse suposto que o AB era uma força de tração, eu ia encontrar um resultado negativo. Já estaria no outro sentido. Então, encontrei AB, eu posso usar agora a segunda equação, somatório de fx igual a zero. E com essa segunda equação eu posso encontrar qual vai ser a força F. Então, somatório de fx igual a zero vai me dar as forças na direção x. Eu tenho o AF menos AB cosseno de θ igual a zero. Então, e com isso eu encontro direto que AF é o AB cosseno de θ. Então, o AB a gente já encontrou, 5,63 kN, vezes o cosseno de 53,13, que vai me dar uma força F de aproximadamente 3,38 kN. Como a gente supôs tração, a gente encontrou o resultado positivo, então realmente é uma força de tração. Certo? Então, a gente encontrou agora todas as forças envolvidas aqui no nó A. Vamos partir agora para o nó F. Se eu fosse para o nó B, para analisar as forças no nó B, o que a gente tem no nó B? Eu tenho uma força AB de compressão e a única força que eu conheço. Eu não sei quem é BF, quem é BE, quem é BC. Então, três elementos desconhecidos. No nó F, então eu não posso ir para o nó B porque eu tenho apenas duas equações. No nó F eu já sei quem é o AF de tração, sei quem é a carga de 4 kN, então eu tenho dois elementos desconhecidos. Eu tenho o FE, que é de tração, e tenho o BF, também de tração. Eu já vejo que o FE tem que ser tração, porque ele tem que equilibrar a força AF de tração, e o BF tem que ser de tração para equilibrar a carga de 4 kN. Então eu vou para o nó F.
e aplico as condições de equilíbrio nesse nó, certo? Então a gente tinha aqui um elemento de tração AF, e aplicando as condições de equilíbrio, primeiro na direção y, somatório de f y igual a zero. Quando eu fizer somatório de f y igual a zero, isso me dá direto que o elemento BF ele tem que ser igual a carga de 4 kN, então BF de tração. Com o somatório de Fx igual a zero, eu encontro que o Fe tem que ser igual a AF, o AF já foi encontrado, que é 3,38 kN. Então o Fe é uma força de tração. Então agora eu sei quem é o BF de tração, eu sei aqui no nó B, eu sei quem é AB compressão. Então eu vou precisar agora encontrar quem é BA e BC. No nó B eu vou para o nó B para encontrar os elementos de força BE e BC. Se nesse ponto ficar difícil de saber se a força é tração ou se é compressão, eu faço o cálculo, se o resultado for negativo, é porque a força é o contrário do que eu supus. Então, indo para o nó B, vou usar somatório de Fy igual a zero. Então, eu tenho que ver quais são as forças que estão na direção Y. A gente tinha encontrado esse ângulo θ, então esse ângulo é 90 menos θ. E vamos supor que esse outro ângulo aqui é alfa. Então o ângulo θ a gente já tinha encontrado, 53,13 graus. E o ângulo alfa é o tangente a menos 1, olhando para as dimensões desse triângulo. De tangente a menos 1 de 6 sobre 4, que vai me dar um ângulo de 56,3 graus. Eu vou precisar dos ângulos para calcular os componentes x e y das forças. Então eu tenho na direção y, eu vou ter o BF negativo, direção y negativa. Vou ter a componente y de AB, e aí a componente y de AB é positiva, é o AB cosseno de 90 menos θ. E a componente y do BE? A componente do y do BE é negativa, é menos BE cosseno de alfa, igual a zero. Então aqui eu tenho o BF, a gente já encontrou. O AB, 5,63 kN. Aqui eu tenho o cosseno de 90 menos θ, que é o seno de θ. O ângulo θ a gente já encontrou, então eu tenho o seno de 53,13 menos o BE, que é o elemento que eu quero encontrar, vezes o cosseno de alfa, e o ângulo alfa é 56,3, igual a zero. Então eu faço o cálculo e agora eu posso encontrar qual é o valor da força no elemento. O elemento de qual valor do elemento de força BE. Então eu isolo aqui o BE, eu tenho o BE, cosseno de 56,3 vai ser igual a 4 kN menos 4 kN
mais 5,63 kN vezes o seno de 53,13. Então, o BE é igual a menos 4 kN. Esse outro termo vai me dar o valor de 4,5 kN. Divide por cosseno de 56,3. Então, eu vou ter 0,5 kN dividido pelo cosseno de 56,3, que vai me dar um BE de 0,9 kN. Então, eu supus tração, encontrei positivo, então a força de tração. Então, a gente já encontrou a força nos elementos AF, AB, BF, BE, e está faltando somente agora a força no elemento BC. Então falta essa força no elemento BC, que eu vou encontrar aplicando a equação de equilíbrio para a força na direção X, no nó B. Então, de novo, aqui a gente tinha um ângulo alfa, esse ângulo é 90 menos θ, os valores estão no quadro anterior. Aqui eu tenho uma força AB de compressão, aqui eu tenho BF, tração, BE, tração, e o BC que eu quero encontrar, compressão. Então, vou aplicar a somatória de Fx igual a zero, o BC está exatamente na direção X. Então, as componentes da força que eu tenho na direção, elas são a componente X de AB, que é o AB seno de 90 menos θ, que vai me dar o AB cosseno de θ. Componente X de BE, que é o BE seno de alfa, menos o BC igual a zero. E eu posso encontrar o BC com essa equação. Então, o AB a gente já encontrou. Eu tenho aqui 5,63 kN, que multiplica o cosseno de θ, e o θ é 53,13, mais o BE é 0,9 kN vezes o seno de alfa, que é o seno de 56,3 menos BC igual a zero. Isola o BC, então eu vou ter que o BC vai ser igual, fazendo o cálculo, esse primeiro termo eu tenho 3,38 kN, mais 0,75 kN. Então, o BC vai me dar aproximadamente 4,13 kN, uma força de compressão. Posso continuar fazendo, aplicando o método dos nós e seguir até encontrar as forças em todos os elementos da treliça. Eu posso também usar o método da seção. Poderia secionar minha treliça nesses três elementos se eu quisesse encontrar a força somente em um determinado elemento. Se eu quisesse encontrar somente a força no elemento BC, ou no BE, ou no FE. Eu poderia utilizar o método da seção, esse método das seções que tem essa vantagem de eu não precisar aplicar as equações de equilíbrio em cada um dos nós até chegar no elemento que eu quero calcular a força. Quando eu tenho treliças mais extensas, é mais viável utilizar então o método das seções. Então, falando de método das seções, vamos finalizar com um problema envolvendo o método das seções.
eu tenho aqui uma treliça com duas cargas, uma carga no ponto H e uma carga no ponto G, de 12 kN cada. E a gente quer encontrar, nesse problema, determinar as forças nos elementos CG e GH. E vamos usar o método das seções. Então, antes de aplicar o método das seções, a gente faz como no método dos nós, encontrar essas reações externas, AY e FY. De acordo com a modelagem dessa conexão em F, a gente sabe que essa conexão livre, eu posso modelar ela como uma força resultante normal na direção Y. Então eu tenho um FY. Para essa conexão fixa, eu poderia ter um AX e um AY. Só que aplicando as equações de equilíbrio para as forças externas, analisando a treliça como um todo, quando eu tomar somatório de Fx igual a zero, não tem força na direção x, então isso implica que o AX tem que ser obrigatoriamente igual a zero. E quando eu aplicar somatório de Fy igual a zero, eu vou analisar a treliça como um todo, e é razoável ver através aqui da simetria do meu problema que essas duas cargas no ponto H e no ponto G, elas se distribuem igualmente nos dois suportes. Então meu AY vai ser igual ao meu FY que é igual à soma das duas cargas, divide por 2. Então cada um vale 12 kN. Então a Y vale 12 kN, o FY 12 kN. Na figura aqui eu tenho 7 painéis de 3 metros. E eu tenho essa distância aqui na vertical de essa altura de 4 metros. Então vou partir aqui para a figura da direita, eu tenho que ter o meu diagrama com as forças. E vou secionar, como eu estou querendo a força nos elementos CG e GH, então eu vou secionar a minha treliça cortando esses três elementos, CD, CG e GH. Secionei a minha treliça, então vou trabalhar aqui com a minha seção. E vou usar as equações de equilíbrio para calcular as forças nos elementos CG e GH. Primeiro eu vou analisar a equação de equilíbrio para as forças na direção Y. O somatório de Fy igual a zero. Porque eu vejo que na direção Y eu tenho essa força de 12 kN no A carga de 12 kN no ponto H, e vou ter a componente Y de CG. Então com isso eu posso encontrar quem vai ser a força no elemento CG. Então eu vou ter 12K menos 12K menos CG vezes o cosseno desse ângulo que eu posso encontrar, igual a zero. Aqui eu tenho 12K menos 12K vai ser zero, então obrigatoriamente o CG vai ter que ser igual a zero. Então esse elemento, a força nesse elemento CG, ela é igual a zero. Então esse elemento CG não está tracionado nem está comprimido. Então encontrei a primeira força no elemento CG. Agora a gente tem que usar outra equação de equilíbrio para encontrar a força no elemento GH. Então vou usar agora a equação de equilíbrio para o momento. Vou calcular o momento em relação ao ponto C. Quando eu calcular o momento em relação ao ponto C, observem pela figura que a força
CG, ela atua nesse ponto e a força CD também atua nesse ponto. E a força de 12 kN, a linha de ação dela passa pelo ponto C. Então, no momento dessas três forças, eu não vou precisar calcular, porque esses momentos vão se anular, serão nulos. Então, eu vou precisar calcular o momento da força GH e o momento dessa força de 12 kN atuando no ponto A. Então, com isso, eu posso encontrar qual é a força no elemento GH. Então, eu vejo aqui que a distância do GH até o ponto C é essa distância de 4 metros. E da força de 12 kN é essa distância de 9 metros. Então, calculo os momentos. Momento resultante em relação ao ponto C igual a zero. Então, o momento da força GH, olhando para a figura anteriormente, essa figura anterior, o momento de GH, eu observo que ele é um momento na direção positiva, porque ele está no sentido positivo, né? Porque ele está, esse momento ele está no sentido anti-horário, certo? Quando eu fizer usar a equação por momento, como a gente já viu, o R vetor F analiso a regra da mão direita e eu vejo que ele está no sentido positivo. Então o meu GH, o momento dele é o GH vezes a distância 4. E o momento da força de 12 kN ele vai estar na direção, novamente, esse momento de 12, ele vai estar na direção negativa, sentido negativo. Porque eu tenho aqui, eu tenho uma força de 12 a uma distância de 9 metros. Quando eu analisar R vetor F para o momento, então vai me dar um momento negativo, de acordo com a conversão que a gente está usando, sentido horário. Então, menos 12 vezes 9 igual a 0. 12 kN, certo? 12 kN vezes 9 igual a 0. Com isso eu encontro o GH, que vai ser igual a 108 kN sobre 4. Então, o GH é 27 kN, que é essa força de tração. Aqui, o GH, essa força de tração. Eu posso ainda usar outra equação de equilíbrio para encontrar qual será a força no elemento CD ainda. Esse problema não pede, mas eu poderia fazer isso, certo?